graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres e nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco com relação à palavra de Deus. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, aciona o sininho para que você seja notificado quando for postado um novo vídeo neste canal. E dá também um joinha aí, né, dá um like para que o nosso canal continue crescendo em relevância, tá bom? Eu quero meditar com você hoje. Aliás, eu vou ler aqui um texto meu, escrito no meu último livro, Grão de Reflexão, e eu queria compartilhar com você um texto que relata alguns fatos bíblicos sobre sobre os falsos ensinadores, sobre falsos mestres, né? E aqui eu escrevi assim: nos últimos tempos, temos visto milhares de pessoas que se apresentam como pastores, bispos e apóstolos e têm conduzido uma multidão de seguidores. No entanto, quando olhamos para os ensinos desses homens, percebemos o quanto estão distante da doutrina da inerrante palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Nós vemos que há muitos líderes hoje aparecendo, muitos que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, mas quando a gente começa a olhar o ensinamento desses homens, nós percebemos o quanto eles estão distantes dos ensinamentos de Jesus e da inerrante palavra de Deus. Temos visto também que o testemunho pessoal dessas pessoas tem trazido escândalo para dentro da igreja e envergonhado muitos cristãos sinceros. Muitos escândalos na igreja e muitos cristãos sinceros hoje se sentem envergonhados. E o pior é que muitos deles estão utilizando a televisão, que é um potente veículo de comunicação. Na medida em que ficam mais expostos por meio da televisão, conseguem arregimentar milhares de seguidores incautos e sem conhecimentos das verdades bíblicas. Mas também escandalizam milhares de cristãos que conhecem com mais profundidade a palavra de Deus. É verdade que eles arrebanham muitos incautos, mas também escandalizam milhares de cristãos que conhecem a palavra de Deus e veem que aquilo tudo que é pregado não condiz com a verdade do Evangelho. Este momento atual, por que passa a igreja cristã, estes acontecimentos têm entristecido muitos cristãos sinceros e que amam a igreja do Senhor. Alguns chegam a se decepcionar de tal maneira que chegam a abandonar a igreja, por entenderem que ela está por demais corrompida, o que não é totalmente verdade, né? Muitas pessoas têm deixado a igreja porque diz que só tem embusteiro, enganador, que a igreja hoje não condiz mais nada com aquilo que Jesus pregava, mas isso não é totalmente a verdade. É verdade que há muitos falsos profetas enganadores, mas é verdade também que ainda há muitas igrejas que pregam o Evangelho com sinceridade e verdade, né, de acordo com as Escrituras. Devido a isso, temos visto no Brasil o crescimento veloz dos desigrejados, que é aquele grupo de pessoas que não mais quer congregar em nenhuma igreja. Pessoas que se decepcionaram e não querem mais congregar. Creio ser esta uma ação precipitada e longe da vontade de Deus. O próprio Cristo sempre nos alertou que sua igreja passaria pelo que está passando hoje. Sempre nos alertou com relação aos falsos mestres e tudo o que vivenciamos hoje. Cristo sempre falou. Cristo sempre alertou. A palavra de Deus está lá alertando que haveriam falsos mestres, falsos pastores, enganadores. Então, se decepcionar e sair da igreja não é a solução. A Bíblia toda está repleta de
alertas para que não caiamos no engano dos falsos mestres e nem venhamos a desanimar em nossa fé, sabendo que isso está previsto acontecer. Tá certo? Então tudo isso que está acontecendo, Jesus já vem alertando a igreja há muito tempo. Tudo já estava previsto acontecer. Vamos ver aqui algumas questões que eu elenquei aqui para nós refletirmos com relação à palavra de Deus. A primeira coisa é que Jesus alertou acerca dos falsos mestres. Lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 17, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, queridos, já está aqui, a gente vai conhecer pelo fruto que aquele profeta está produzindo. O Senhor já alertava para nós nos acautelarmos, nós termos cuidado com os falsos profetas, que eles viriam vestidos em peles de ovelhas, mas na verdade seriam lobos disfarçados. Então, é isso que está acontecendo na igreja hoje. Não podemos nos admirar, não podemos nos desesperar, não podemos nos espantar. Já estava escrito, está escrito pelo próprio Jesus, falado pelo próprio Jesus. Também Paulo, ele alertou acerca dos falsos mestres. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então Paulo já alertava. Também alertou em 2 Timóteo 3,13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vejam bem que aqui Paulo está dizendo também que a igreja tem uma parcela de culpa nisso, porque diz que haveria tempo que uma parte da igreja não suportaria essa doutrina, e por isso eles amontoariam para si doutores, ensinadores, que satisfariam os seus desejos, as suas concupiscências, ou seja, falariam aos seus egos, e aí sim, essas pessoas desviariam o ouvido da verdade e se apegariam às fábulas. Isso também tem acontecido. Pessoas seguindo falsos mestres para satisfazer os seus desejos, da sua concupiscência, das suas vontades. Então Jesus alertou, Paulo alertou, Pedro também alertou acerca dos falsos mestres, e disse que muitos o seguiriam. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro também alerta. João, o apóstolo João, também alertou acerca dos falsos mestres. Nós podemos ver na primeira
carta de João, no capítulo 2, versículos 18 e 20, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então muitos vêm com esse espírito do engano, né? E ainda diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Há um envolvimento, né, dessas pessoas no seio da igreja, com esse espírito do anticristo, do engano. E também, queridos, Judas, não o Iscariotes, né, lógico, alertou acerca dos falsos mestres também. Judas, no versículo 3 e 4, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E depois, mais na frente, né, ele vai continuar falando, mas ele inicia dizendo que nós devemos batalhar pela fé. E é isso que o cristão deve fazer. Não é se decepcionar, não é sair da igreja, não é ser um desengrejado, mas é batalhar pela fé. E ele continua dizendo: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quero citar ainda 1 Timóteo, capítulo 4, 1, quando Paulo diz ainda que mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por tudo já alertado pela palavra de Deus, que não podemos nos decepcionar a ponto de abandonar a igreja, mas pelo contrário, devemos permanecer e fazermos a diferença pregando e ensinando a verdade. Afinal, foi o próprio Jesus que nos ensinou, quando ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo o que acontece hoje no seio da igreja, a Bíblia já previa, a Bíblia ensina, e o que nós devemos fazer é permanecer firme na fé, e batalhar pela fé, e ensinar a verdade, porque só a verdade que liberta. Ok? Até um próximo encontro, que Deus vos abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seu amigo, compartilhe com a sua igreja, e dê um like aí, e que Deus vos abençoe.